Olá pessoal, no último bloco falamos sobre o termo de referência e o projeto básico. Agora nós entraremos nos elementos que precisam constar no termo de referência do projeto básico. E nós temos como base o artigo 40 da Lei 8.666. Por quê? O artigo 40 ele determina o que deve estar no edital. Mas para elaborar o edital, nós precisamos que o termo de referência ou projeto básico contenha os elementos necessários para que seja feito esse edital. Então, vamos lá. Objeto da licitação com a descrição sucinta e clara. E esse bloco é muito específico para quem trabalha nessa área, quem está elaborando esses documentos. O que é um objeto com descrição sucinta e clara? É você dizer para que aquela licitação. Vamos supor, um objeto sucinto e claro. A licitação para aquisição de material escolar a fim de atender às unidades da Prefeitura de Niterói. Está aí o objeto descrito. Dentro do documento, nós vamos detalhar a quantidade, a descrição do uniforme escolar, o tamanho dos uniformes, a arte que vai ser colocada nos uniformes, a cor. E vamos para o segundo elemento, prazo e condições para a assinatura do contrato, os casos de sanção para o caso de inadimplemento. Eu vou falar de forma bem sucinta, porque é só ler o artigo mesmo. Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital, da licitação, local onde possa ser examinado e adquirido. Isso aqui é porque numa obra você tem um projeto básico e um projeto executivo. O projeto executivo, ele é mais detalhista, ele tem um nível de precisão maior em relação ao projeto básico. As condições de participação da licitação estarão no edital, que são as condições de habilitação, de qualificação, a habilitação jurídica, a qualificação financeira, a qualificação técnica e a forma de apresentação da proposta. O critério de julgamento que nós estudamos no bloco, onde falamos sobre os tipos de licitação. Aí temos os locais, horários e códigos de acesso, no meio de comunicação à distância, que serão fornecidos os elementos, as condições equivalentes de pagamento em empresas brasileiras e estrangeiras, critério de aceitabilidade de preço unitário e global. Isso aqui que nós estamos falando é da parte. A Secretaria fez o orçamento e lá terá um teto onde que essas empresas farão suas propostas. Aquele vai ser o teto. Então é o preço máximo. Por uma questão bem lógica, a administração quer contratar uma contratação vantajosa, ela faz uma pesquisa e estabelece o valor que ela está disposta a pagar, até aquele valor X. No edital também estarão os critérios de reajuste do contrato, esse critério de reajuste é composto por índices, como na aquisição de produtos, geralmente se usa o IPCA, que é isso de índice de preço ao consumidor. Já se for uma obra, existe índice específico de reajuste de valor de obra. E lembrando, eu vou dar uma aula específica só sobre isso, lembrando que esse reajuste só pode ser após um ano, que a empresa tem o direito, após um ano da apresentação da proposta, que a empresa tem o direito de requerer um reajuste.
Aí temos o limite de pagamento para instalação e mobilização para execução de obra ou serviço. Isso aqui é um critério muito mais específico para a obra. Condições de pagamento, instruções, normas para recurso. Com a Constituição de 88, ela assegura o contraditório para a defesa. E o edital ele tem que prever condições onde que a empresa não concordar ou com o julgamento da habilitação, ou não concordar com o edital, ou não concordar com a sanção, ela poder recorrer. E esse direito é garantido na Constituição e tem que estar previsto no edital. Condições de recebimento do objeto da licitação. Essas condições, nós temos o prazo para recebimento provisório, e aqui eu errei, é o prazo definitivo. O que é o prazo provisório definitivo? O prazo provisório é o tempo que a administração pública e os fiscais do contrato têm para conferir, por exemplo, a mercadoria, ver se a mercadoria está de acordo com o que foi com a proposta do vencedor, de acordo com o que é exigido no termo de referência, no edital. Só após esse período que ele dará ao fornecedor um termo de recebimento definitivo, ou que ele conferiu toda, ou que ele fiscalizou toda a obra, inspecionou a obra, ou que ele adquiriu aquele objeto e aquele objeto está todo conforme na proposta, conforme o que está pedindo no edital. E fazendo uma observação, o projeto básico ou o termo de referência, ele sempre deve conter uma justificativa sobre a contratação pretendida. Essa justificativa é uma justificativa de interesse público. Por que está se adquirindo? Qual o interesse público na prestação daquele serviço? E deve conter também uma memória de cálculo explicitando a real necessidade quantitativa da administração pública na aquisição de produto ou na realização de serviço. Essa memória de cálculo é um documento que fala para que eu estou adquirindo aquilo ou estou contratando aquele serviço e por que aquele quantitativo, ou por que precisa aquela necessidade qualitativa. Vamos supor que a administração pública, vamos raciocinar a dona de casa, ela faz compra de mês e ela precisa de um X, por exemplo, 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, uma família bem pequena. E a administração pública, ela também tem que se pautar na necessidade. A dona de casa, ela compra o necessário. A administração pública também, ela tem que comprar só o necessário. Olá, pessoal, mais um bloco, continuando a parte onde eu falei sobre projeto básico em termos de referência. Falei de todos os elementos do projeto básico. Agora, nós falaremos, eu vou falar com vocês de uma boa prática que eu vi de uma resolução do TJ do Ceará, onde que ele determina na fase preparatória do pregão será elaborado o termo de referência de forma clara, concisa e objetiva pelo órgão requisitante em conjunto com a área de compras, o qual deverá conter no mínimo, olha que interessante, olha que boa prática, para instruir os servidores. O objeto da contratação explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para a caracterização do bem, produto ou serviço, inclusive definindo as unidades de medida usualmente adotadas, indicando os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, vedado especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento. Uma definição muito boa para quem está trabalhando com isso, onde que ela
deve fazer o termo de referência e olhar de acordo com a definição se atendeu tudo que está escrito aqui. Se ela colocou, se está de forma clara, se tem as unidades de medida adequadas ao que ela está adquirindo. E vedando sempre as especificações excessivas ou irrelevantes. Deve apresentar, como eu falei, uma justificativa para a contratação, um orçamento detalhado de modo a propiciar a avaliação dos custos pela administração pública, valor estimado com base no preço obtido através de pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado ela deve poder pelo menos 3 orçamentos, nunca menos, porque senão não é pesquisa. 3 é o mínimo. As condições que eu falei lá no projeto básico de contas locais, prazo de entrega, execução do objeto, forma de pagamento, a frequência ou periodicidade do tipo de serviço, característica de pessoal, material e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados e deveres, disciplinas e controles a serem adotados. Todos os elementos que já estão descritos lá na Lei 8.666. E tem mais elementos. O preço unitário máximo que a administração se dispõe a pagar, conforme falei no bloco anterior. O cronograma físico-financeiro, se for o caso. No caso de uma obra, a obra tem um cronograma, onde que mensalmente é feita a medição e é pago. O cronograma é uma forma também da área de planejamento da administração pública se programar para fazer aqueles pagamentos mensalmente. O critério de aceitação do objeto, como eu falei, os critérios de aceitação provisório, definitivo, os deveres do contratado, os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato e o prazo para execução. Então, construindo as condições para licitação, nós precisamos de projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório, o orçamento, a previsão dos recursos orçamentários, há necessidade de, após a elaboração do orçamento, do preço que vai daquela contratação, esse processo passar pela área de planejamento da administração pública, para ela ver se tem recursos e aonde estão esses recursos a serem utilizados para aquela contratação. E o produto dela esperado estiver contemplado as metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição, e isso tudo vai ser visto pela área de planejamento. Então, resumindo essa parte, então é elaborado esse termo de referência, após é feita a pesquisa de mercado, depois disso a parte do planejamento indica os recursos, de onde virão aqueles recursos. Passada essa fase, esse processo é enviado pela Comissão Permanente de Licitação. Algumas comissões têm um setor lá dentro que elabora os editais, e esses editais passam pela aprovação do órgão jurídico da administração pública. No caso das prefeituras do estado, tem uma procuradoria do município, a procuradoria do estado. Só após essa fase que o edital será publicado, será dada publicidade a esse edital e passando para a fase externa da licitação.